Se você pensa que o silêncio é fraqueza, repense. Enquanto muitos clamam por atenção, os verdadeiros mestres ganham respeito em silêncio. Neste vídeo, vou revelar os 7 poderosos benefícios do silêncio e como ele pode ser sua arma secreta para controlar suas emoções, conquistar respeito e transformar sua vida. Pronto para descobrir um poder pouco conhecido. Por séculos, grandes pensadores como Sêneca e Marco Aurélio entenderam que o silêncio não é ausência, mas presença. É a escolha consciente de quem valoriza suas palavras. Marco Aurélio dizia que o maior poder é o domínio sobre si mesmo. E não há controle interno sem silêncio. O barulho pode impressionar momentaneamente, mas é o silêncio que constrói uma presença duradoura. Hoje, você vai descobrir como essa força invisível pode mudar sua visão do mundo e como você é visto por ele. Vamos explorar 7 profundos benefícios do silêncio, que vão além do que você imagina. No final, revelarei o benefício mais transformador de todos, aquele que altera como você é percebido em qualquer ambiente. Fique comigo. Até lá. Benefício 1. Observação aguçada. Imagine sua mente como uma lente. O barulho distorce, o silêncio foca. Quando você para de falar e começa a observar, tudo se transforma. As nuances ganham cor, os detalhes ganham vida. O silêncio é como uma lupa. Ele revela o que sempre esteve ali, mas passava despercebido. Em um mundo onde todos competem para falar, o verdadeiro poder está com quem domina a arte de observar. Você começa a notar expressões faciais, tons de voz, hesitações, incoerências. Conhece a expressão ler nas entrelinhas. Apenas quem silencia consegue isso. Sêneca, filósofo estoico, dizia que o silêncio é uma cerca em torno da sabedoria, pois só observa profundamente quem não está distraído com a própria voz. Os antigos estoicos sabiam que a sabedoria nasce mais do ouvir do que do falar. Em situações práticas, pense em uma reunião de trabalho. Enquanto os outros competem para parecer inteligentes, o observador silencioso identifica o que está por trás dos discursos. Em uma conversa difícil, o silêncio permite que você perceba o que não foi dito. E aí está o verdadeiro sentido. Não é apenas sobre ouvir os outros, mas sobre treinar sua própria percepção. Quanto mais você observa em silêncio, mais preparado está para agir com precisão. Você não é pego de surpresa. Você antecipa, você entende, e quem entende lidera. O silêncio é seu laboratório de percepção. É nele que você treina a atenção como um arqueiro treina a mira. Se deseja ver mais fundo, enxergar o que ninguém mais vê, comece dominando o silêncio. Benefício 2. Controle emocional. Agora pense em todas as vezes que você falou por impulso e se arrependeu depois. Palavras ditas no calor da emoção são como flechas lançadas sem mirar. Muitas ferem, outras se perdem, mas nenhuma volta. O silêncio é o espaço entre o estímulo e a reação. E nesse espaço, reside seu poder. Imagine uma discussão. Alguém eleva o tom, provoca, instiga. A maioria é revida. Você respira. Você cala. Esse silêncio não é passividade. É domínio. É autocontrole. É como um general que escolhe quando e onde agir. E não entra em batalhas inúteis. Epicteto, outro mestre do estoicismo, nos ensina que não são os fatos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. E para ajustar essa opinião, para interpretar com clareza, você precisa de silêncio interno, precisa de espaço. O silêncio é o botão de pausa da sua mente. Ele permite que você observe o que está sentindo, nomeie a emoção e escolha a resposta, e não a reação automática. Ele transforma tempestades em brisas, explosões em reflexões. E isso, no mundo moderno, é um superpoder. Há quem confunda silêncio com fraqueza, mas na verdade, ele é a armadura dos fortes. Ele impede que você diga o que não quer dizer e faça o que não precisa fazer. Ele é a ponte entre o que você sente e o que você quer construir. E é nessa ponte que se edifica o verdadeiro controle emocional. E esse é apenas o começo, pois ainda há uma forma de o silêncio proteger algo ainda mais precioso, sua energia vital. E é disso que falaremos a seguir. Benefício 3. Economia de energia. Imagine que sua energia é uma reserva limitada, como um baú de ouro. Cada palavra, cada ação que você realiza é uma moeda gasta. O silêncio é o guardião desse tesouro.
Ele impede que você desperdice energia com conversas fúteis, reações impulsivas e distrações desnecessárias. No mundo moderno, vivemos como se estivéssemos sempre correndo de um incêndio para outro, mas, ao final do dia, estamos exaustos. Você já sentiu isso? Um cansaço que não é físico, mas mental e emocional. Grande parte disso vem do excesso de estímulos e interações vazias. O silêncio é como desligar os aplicativos em segundo plano do seu cérebro. Ele reduz o consumo e aumenta sua performance. Sêneca dizia que a vida é longa se você souber como usá-la. E usar bem a vida significa não desperdiçá-la com aquilo que não soma. Cada palavra que você não diz, cada batalha que escolhe não lutar, é energia poupada para aquilo que realmente importa. Pense no silêncio como seu modo de economia de vida. É como colocar o celular no modo avião para preservar a bateria até o momento certo. O silêncio te recarrega. Ele te protege do desgaste. Ele te prepara para agir com mais potência quando for necessário. E justamente quando você está com a energia preservada, surge a clareza para algo essencial: tomar decisões com sabedoria. E esse é o nosso próximo ponto. Benefício 4. Tomada de decisões aprimorada. As melhores decisões não nascem do impulso. Elas florescem no espaço do silêncio. Quando você se cala, cria uma sala de estratégia dentro da mente. É ali, nesse espaço sereno, que você pesa opções, prevê consequências e se alinha com seus valores. Imagine a mente como um lago. Imagine a mente como um lago. Se a água estiver agitada, você não vê o fundo. Mas se estiver calma, tudo se revela. O silêncio é o que acalma essas águas. Ele revela aquilo que está por trás da agitação superficial. Suas reais intenções, seus medos ocultos e seus verdadeiros desejos. Epicteto nos ensina: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, depois faça o que precisa ser feito. Mas como saberá o que quer ser, se não escutar a si mesmo? E como escutar a si mesmo no meio do barulho? O silêncio é o momento em que você sai do piloto automático. É o instante em que deixa de reagir ao mundo e passa a escolher como agir diante dele. Ele te dá bússola, não impulso. Direção, não pressa. Pense nas decisões mais importantes da sua vida, sejam profissionais, pessoais ou emocionais. Quantas delas foram feitas no impulso? E quantas você gostaria de ter pensado mais? O silêncio te oferece essa chance. Ele te dá tempo. Ele te dá visão. E quando você aprende a decidir com sabedoria, se aproxima de um nível ainda mais profundo de influência. Porque pessoas que sabem escolher, naturalmente, passam a ser vistas como líderes. E é sobre isso que falaremos em breve. Benefício 5. Estabeleça autoridade. Pense em alguém que você admira, alguém cuja presença se impõe mesmo antes de dizer qualquer palavra. Agora pense. Essa pessoa fala o tempo todo. Provavelmente não, porque a verdadeira autoridade não vem do volume da voz, mas da força da presença. E o silêncio é o alicerce dessa força. O silêncio cria expectativa. Faz com que, quando você finalmente fala, todos prestem atenção, porque suas palavras não são jogadas ao vento. Elas são medidas, escolhidas, afiadas como uma lâmina de precisão. E isso é percebido, mesmo que de forma inconsciente. Imagine um rei entrando em um salão. Ele não precisa gritar. Sua postura, sua calma, seu silêncio, dizem tudo. O silêncio é seu cetro, sua insígnia invisível de poder. Quando você fala pouco, mas com firmeza e clareza, você se destaca em qualquer ambiente. Os estoicos sabiam disso. Sêneca ensinava que o sábio fala apenas o necessário e que a eloquência nasce mais da escolha do silêncio do que da multiplicação de palavras. A autoridade não precisa convencer ninguém, ela se manifesta. Em um ambiente profissional, por exemplo, o silêncio é a chave para estabelecer respeito. Quem fala demais tende a perder credibilidade, mas quem ouve, reflete e só então fala, conquista. As pessoas percebem que suas palavras têm peso e passam a esperar por elas. Mas isso não vale apenas para o trabalho. Nas relações pessoais, familiares, sociais, o silêncio também impõe respeito. Ele mostra que você tem autocontrole, discernimento, presença, que não precisa da aprovação constante dos outros, porque está centrado em si mesmo. E talvez o ponto mais importante, o silêncio protege sua autoridade.
Porque quem está sempre explicando, se justificando, se defendendo, está constantemente se diminuindo. Já o silêncio preserva. Ele é a fortaleza invisível da sua presença. Benefício 6. Evite conflitos desnecessários. Imagine que a vida é um campo minado. Em cada conversa, cada situação delicada, há explosivos ocultos. E muitas vezes o que os ativa são palavras desnecessárias, comentários impensados, reações precipitadas. O silêncio aqui é seu escudo. Quantas discussões poderiam ser evitadas se alguém tivesse simplesmente ficado em silêncio? Não se trata de engolir sapos ou de ser passivo. Trata-se de estratégia. Trata-se de escolher as batalhas que realmente importam. O silêncio funciona como mestre enxadrista que recusa uma jogada impulsiva para enxergar o tabuleiro completo. Ele cria uma pausa, tira a força da provocação do outro, permite que você haja com clareza e intenção e não por impulso. Epicteto nos lembrava que o que afeta o homem não são os eventos em si, mas a visão que ele tem deles. Quando você se silencia, ganha tempo para ajustar essa visão. Você escolhe como interpretar, como reagir, e se vale a pena responder. Em um conflito, o silêncio pode ser a ponte entre dois lados. É nele que você ouve o outro com profundidade, que acessa o que está por trás da raiva, do medo, da dor, da frustração. O silêncio dissolve muros e constrói pontes. No mundo em que todos querem vencer discussões, o verdadeiro sábio escolhe vencê-las sem travá-las. E essa vitória silenciosa, embora invisível aos olhos comuns, é percebida pelos que realmente importam. E talvez você esteja começando a perceber. Quem domina o silêncio domina a si mesmo, e quem domina a si mesmo inspira os outros. Mas há um último nível, um efeito poderoso do silêncio que transforma não só o que você sente ou faz, mas como você é visto. E é isso que vamos revelar em seguida. Benefício 7. Ganhe mais respeito. Ganhe mais respeito. Agora chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada. Porque o silêncio não apenas muda sua percepção do mundo, ele muda a forma como o mundo te percebe. Em um tempo em que todos querem atenção, quem aprende a se posicionar sem alarde conquista algo muito mais raro. Respeito! Pense nisso! O respeito verdadeiro não é exigido. Ele é concedido espontaneamente por aqueles que reconhecem em você algo diferente. Algo que não precisa ser gritado para ser notado. E é exatamente isso que o silêncio comunica. Força interior, confiança, presença. Quando você fala menos e age mais, suas ações ganham intensidade. Seus gestos se tornam declarações. Suas palavras, quando ditas, ressoam com mais impacto. Porque são raras, porque são precisas. Porque vem de alguém que escolheu não falar o tempo todo. Os estoicos chamavam isso de viver em harmonia com a virtude. Eles sabiam que o exemplo silencioso é mais poderoso do que qualquer discurso. Não é o que você diz, é o que você faz e como você permanece firme diante do caos. Essa firmeza tranquila inspira, constrói reputações sólidas, atrai respeito sem esforço. Pessoas respeitadas são aquelas que transmitem segurança, que não se explicam o tempo todo, que não entram em competições vazias, que sabem escutar, refletir e agir com clareza. E tudo isso nasce do silêncio. Em ambientes profissionais, o silêncio posiciona você como alguém confiável, nas relações pessoais como alguém sábio, e em qualquer cenário, como alguém que não precisa de barulho para provar seu valor. O silêncio se torna seu currículo invisível, a aura que te acompanha, o espaço que você ocupa sem precisar disputá-lo. E isso no mundo barulhento em que vivemos, é extraordinário. Conclusão: a sabedoria está no silêncio. Você chegou até aqui e agora sabe que o silêncio não é ausência, é presença refinada, é poder concentrado. Não é calar-se por submissão, é calar-se por sabedoria. Ao longo deste vídeo, vimos como o silêncio afia sua percepção, fortalece seu controle emocional, preserva sua energia, melhora suas decisões, constrói autoridade, evita conflitos e gera respeito duradouro. O silêncio é a arte esquecida dos sábios. É a ferramenta dos que não reagem a tudo, mas escolhem onde colocar sua energia. É o gesto dos que não precisam convencer ninguém, porque já estão convencidos de quem são.
E agora, a escolha é sua. Você pode voltar ao barulho do mundo, ou pode começar hoje a cultivar esse novo poder. Um poder invisível, mas profundamente transformador. Escreva nos comentários: sou um guerreiro da minha própria vida. Essa frase é um compromisso com sua evolução pessoal. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir menos o mundo e ouvir mais a si mesmo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue com a gente nessa jornada histórica rumo a uma vida mais sábia, silenciosa e poderosa. Lembre-se, você não precisa gritar para ser ouvido. O silêncio certo, no momento certo, vale mais do que 1000 palavras. Até a próxima, continue firme, continue em silêncio e deixe que o mundo escute sua presença.